Boa tarde, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio poder falar com vocês nessa tarde. A minha esposa, ela foi designada pela SAF, já no seu 2º ano, para organizar as reuniões departamentais anuais, são 4 por ano, e geralmente ela tem falado ou ela tem convidado alguma outra irmã para trazer a palestra, trazer a palavra para vocês. E um dado momento ela chegou para mim e falou assim: eu já sei quem eu vou escolher para falar na próxima departamental. Eu falei: quem? E comecei a pensar, uma de vocês ou uma das outras que não estão aqui. E ela falou: você. Eu falei: eu? Mas eu já falo todos os domingos, falo às quintas-feiras também. Ela falou: sim, mas você nunca falou com a SAF, nunca falou com as irmãs numa oportunidade dessa. E aí foi um grande desafio. Eu pude orar, me preparar e estar aqui nessa tarde para trazer uma breve meditação da Palavra de Deus, que espero que o Espírito Santo aplique no coração de cada um de nós. Eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. João 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. João 4, de 1 a 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, de agora olharmos para a Tua palavra, Senhor Deus, sedentos de ouvirmos o Teu ensino. Por isso eu te peço que o Senhor fale com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, Pai, dê iluminação a cada uma dessas irmãs que aqui estão, Senhor Deus, para que todas possam sair daqui edificadas pelo Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Acredito que todas vocês já devam ter ouvido falar sobre autoestima. Quem poderia me dizer o que é autoestima? Quem sabe me dar uma definição de autoestima? Se sentir bem com... Se valorizar, se sentir bem consigo mesma. O que mais podem falar sobre autoestima? Mais alguém? O que é autoestima? Se sentir bem consigo mesmo, se valorizar. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Amar a si próprio, valorizar a si próprio. E autoestima é algo que é muito falado, muito divulgado, especialmente entre os psicólogos e as psicólogas. Fala-se muito disso, que você deve se sentir amada, deve se sentir valorizada, deve se sentir querida, deve ficar por cima e não por baixo. Então, bonita, tem que se sentir bonita. Ou seja, autoestima, no entendimento de terapeutas humanos, humanistas, é justamente isso, é você se gostar, é você se amar, é você se valorizar. Só que a autoestima, eu falei que quem fala muito de autoestima são psicólogos, mas a autoestima começou a divulgar-se não através de um psicólogo, mas através de um pastor. O nome desse pastor era Robert Schuller. E Robert Schuller, ele começou a ensinar no século passado, século XX, através de um programa de televisão que ele tinha nos Estados Unidos, chamando The Hour of Power, ou A Hora do Poder. Ele começou a ensinar justamente isso, que o ser humano ele tem valor, que o ser humano ele deve se amar. Robert Schuller também começou a minimizar aquilo que a Bíblia fala a respeito de pecado, porque no entendimento dele, uma vez que nós entendemos que somos pecadores, nós podemos nos sentir inferiorizados, podemos nos sentir pequenos, podemos nos sentir pessoas que não têm valor algum. Então Robert Schuller evitava nas suas preleções, nas suas pregações, nas suas palestras, falar do pecado humano, mas ele enfatizava o fato de que somos amados por Jesus. Robert Schuller, ele fundou uma igreja na Califórnia chamada a Catedral de Cristal, uma mega igreja, e ele foi amigo de vários presidentes americanos. Hoje, ele já faleceu e quem o substituiu nesse ministério é o seu neto. Acontece o seguinte, a Bíblia, o que ela vai falar a respeito de autoestima? Bom, os psicólogos, abraçando essa ideia de que eu devo ser valorizado, eu devo me valorizar, eu devo me amar, eu devo me sentir importante, me sentir bonita, Os psicólogos, eles vão
falar justamente isso para você não se importar com o que os outros falem de você, mas que você tem que ser a pessoa importante. Mas o que a Bíblia fala a esse respeito? Vocês se lembram do resumo da lei, do resumo dos mandamentos? Os 10 mandamentos, eles se resumem em 2. Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí você pode falar assim, tá vendo, pastor? Jesus, ele está falando, primeiro Deus, ele vai falar lá através de Moisés no Antigo Testamento, e Jesus vai repetir isso nos Evangelhos, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Agora, já parou para pensar uma coisa? Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos um mandamento, uma instrução, um conselho, uma palavra sequer nos dizendo, nos ensinando que nós devemos amar a nós mesmos, mas sim que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por que diz isso? Porque naturalmente nós já amamos a nós mesmos. Naturalmente, nós já temos uma elevada autoestima. Essa história de baixa autoestima, segundo as Escrituras, ela não existe. Por quê? Porque todo mundo, sem exceção, tem uma elevada autoestima, um elevado conceito a seu próprio respeito. Mesmo aquelas pessoas que se encontram numa situação de depressão, elas se encontram naquela situação porque ela se acha tão importante que ela gostaria de ser amada, e como ela acha que ela não é amada, então ela entra em depressão. Mas ela se acha importante. Por isso que ela está em depressão, porque eu sou importante, só que ninguém me ama. Tadinho de mim. A autocomiseração ao invés de ser uma baixa autoestima, na verdade é uma alta autoestima. Por quê? Coitadinho de mim. Eu não mereço passar por aquilo que eu estou passando. O que eu fiz para merecer isso? Eu sempre fiz a coisa certa. Por exemplo, uma mãe, eu eduquei os meus filhos nos caminhos corretos e agora os meus filhos me abandonaram. Ou seja, eu. Só que a Bíblia não fala para a gente se amar, mas que a gente já se ama. Você tem que amar o próximo como você já se ama, como a si mesmo. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, talvez seja o texto que mais confronte essa ideia de autoestima. Romanos 12, 3 vai dizer o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Percebeu aqui? Paulo está ensinando, minhas irmãs, o seguinte, que a gente não deve pensar a nosso próprio respeito além do que convém. Por que ele fala isso? Porque a gente pensa assim. A gente se acha importante. A gente acha que merece algumas coisas. Aí você pode falar, não, pastor, tudo é pela graça. Mas pensa comigo, quando alguém te desaponta, quando alguém te decepciona, quando você não tem aquilo que você gostaria, você fica triste, não fica? É claro que você fica triste, porque você acha lá no seu íntimo, e eu também, que nós merecíamos aquelas coisas que tanto sonhávamos e nós não temos, ou então nós perdemos aquelas coisas. E aí nós pensamos além de nós mesmos. Mas Paulo fala que cada um deve pensar com moderação. Entender quem eu sou. E quem eu sou? Se você voltar um pouco antes, aqui em Romanos mesmo, aqui no versículo, aliás, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, Paulo ele vai falar o seguinte, nos versículos 20 a 23. Romanos 1, 20 a 23. Porque os atributos invisíveis de Deus,
Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando aqui que a criação mostra a glória de Deus. Mas o homem, a mulher, o ser humano, ele não quer Deus. Ele não quer a glória de Deus, mas ele quer a sua própria glória. Ele anula os seus raciocínios e ele diz aqui no versículo 22 que eles se inculcaram como sábios. Ou seja, uma pessoa sem Deus, ela se acha sábia, ela se acha inteligente, ela se acha importante. Olha a autoestima aí. Eu não preciso de Deus. Ou Deus, ele serve para me servir. Afinal de contas, eu sou uma filha do rei, eu sou uma princesa, eu mereço. Por que Deus não me dá aquilo que eu quero? Ele é meu pai, eu preciso dessas coisas, eu careço dessas coisas. Eu careço satisfazer os meus maiores anseios. Mas aí já passamos alguns minutos da nossa fala aqui, e talvez você esteja se perguntando, tá bom, pastor, mas o tema da nossa palestra hoje não é a mulher que adora. O que é autoestima? Amar a si próprio, se sentir importante? O que tudo isso tem a ver com adoração? Bom, tem tudo a ver. Adoração, minhas irmãs, não é apenas o culto no domingo. Muitas pessoas, a gente até coloca o nome, às vezes, de culto de adoração. Sim, no culto de domingo nós adoramos a Deus, juntos como igreja. Mas adoração não é só um momento na semana. A gente constantemente está em atitude de adoração. O tempo todo, não só no domingo, mas a semana toda, o dia todo, nós estamos adorando. E todo ser humano adora. Todos. O homem, ele é um ser adorador, ele sempre estará adorando alguém ou alguma coisa. E Deus nos criou para adorá-lo. Qual que é o fim principal do homem? Na primeira pergunta do nosso breve catecismo. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou, numa tradução mais recente, alegrar-se nele para sempre. Então, o fim principal de todas as pessoas, o meu fim principal é glorificar a Deus, adorar a Deus. É isso que a gente deve fazer durante todos os dias da vida da gente, e é isso que a gente vai fazer na eternidade. Nós vamos adorar a Deus. Só que veja, nem sempre nós adoramos da maneira correta. O homem sem Deus, a gente viu lá em Romanos, ele adora a criatura ao invés do Criador. E a idolatria é um pecado que puxa todos os demais pecados. Um pecado que dá origem a todos os outros pecados. E qual que é o maior ídolo que nós temos? Quem sabe? Qual que é o nosso maior ídolo? Nós mesmos. O nosso ego. Eva, ela cobiçou o fruto e comeu do fruto, porque ela queria o quê? Ser como Deus. Ela queria ser Deus. Ela adorou a si mesma. Eu tenho capacidade para ser o próprio Deus. Eu ser Deus. Então você percebe que a idolatria, ela dá origem a todos os demais pecados. E o nosso maior ídolo somos nós mesmos. Nós queremos ser amados, queremos ser elogiados, queremos ser desejados, queremos satisfazer os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos prazeres, e a gente não gosta quando essas coisas não acontecem.
Quando o seu sonho não se realiza, quando o seu desejo não se concretiza, quando os seus planos não acontecem, quando a sua vontade não é realizada, você vai ficar triste. Por que você vai ficar triste e eu vou ficar triste? Porque nós nos achamos importantes demais, nós adoramos a nós mesmos. E aí nós chegamos no texto que nós lemos aqui em João, capítulo 4. Esse texto é um texto bastante conhecido, tenho certeza que você já deve ter lido ele outras vezes, ouvido sermões, vários sermões sobre esse texto. Ano passado, no mês de fevereiro, eu preguei um sermão nesse texto aqui de João 4. E nesse texto nós vemos o encontro que Jesus teve com uma mulher. Uma mulher como vocês, uma mulher que era diferente de vocês em alguns aspectos, mas que era igual a vocês em outros aspectos. Uma mulher que era sensível. As mulheres geralmente são sensíveis. Uma mulher que desejava ser amada. Qual mulher não deseja ser amada? Né? Uma mulher que gostaria de ter os seus desejos satisfeitos, não somente os seus desejos sexuais, mas também os seus desejos emocionais. Era uma mulher que tinha uma carência muito grande. Hoje em dia fala-se muito sobre essa carência, especialmente uma carência emocional. Por isso que consultórios de terapeutas ficam lotados, porque as pessoas são carentes. E essa mulher também era uma mulher carente. E como é que ela buscava satisfazer a sua carência? Através de relacionamentos. Ela queria suprir a sua carência, fosse emocional, fosse sexual, com um homem. Só que ela não encontrava a satisfação da sua carência, do seu desejo com um homem. Então ela partia para um segundo. E o segundo também não deu a satisfação que ela esperava. Ela partiu para o terceiro. E o terceiro também não satisfez ela da forma como ela esperava. Ela foi para o quarto. E o quarto também não satisfez ela como ela esperava. Ela foi para o quinto. E da mesma forma o quinto não a satisfez. E aí ela pensou depois do quinto, bom, casamento é uma instituição falida, você já deve ter ouvido isso em algum momento. Casamento, não vou casar mais, não adianta. Eu vou ter um relacionamento aberto, vou ter um namorado, afinal de contas, para que casar, né? Para que a gente morar debaixo do mesmo teto? Para que a gente fazer conforme a sociedade espera que a gente faça, ou, pior ainda, fazer conforme Deus quer que a gente faça. Então eu vou ter o meu homem, mas ele não vai ser o meu marido. O que eu quero é satisfação, porque eu sou importante, eu tenho valor, eu quero ser amada, eu quero ser valorizada, e eu sou tão valorizada que eu não preciso de marido, que é uma coisa que a gente ouve de algumas mulheres hoje em dia. Eu não preciso de marido. Não precisa de marido, mas tem as suas necessidades emocionais, sexuais, às vezes até financeiras. Não, mas eu tenho o meu salário, eu tenho a minha vida. Mas tem as suas necessidades também. E vão buscar satisfazer as suas necessidades em outros meios, em outros lugares e talvez até em outras pessoas. Mas perceba o seguinte, que no caso dessa mulher samaritana, esses homens, eles eram instrumentos para que ela se idolatrasse. Eu sou importante, então eu quero que os meus desejos sejam satisfeitos. Eu quero que a minha carência seja satisfeita. Se você olhar para o texto, olha lá no versículo 7, diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão como samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim como os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar. Veja só, Senhor, eu quero essa água. Por que eu quero essa água? Porque eu não quero ter o trabalho de vir aqui todo dia no poço buscar água. Dá-me dessa água para que eu não precise, não tenha mais sede e não precise mais vir aqui buscá-la. Olha a preocupação dessa mulher. Bom, primeiro ela pergunta, ela quer saber se Jesus era maior do que Jacó. Jacó havia furado esse poço aqui. E por intermédio daquele poço, aquelas pessoas da cidade de Sicar tinham água. Naquela época não tinha Sabesp, não tinha água encanada chegando na casa das pessoas. Então tinha um poço que ficava fora da cidade e normalmente eram as mulheres que iam buscar água no poço. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você vai se lembrar, por exemplo, que Rebeca foi buscar água no poço. Depois, Raquel foi buscar água no poço. E agora nós vemos uma mulher samaritana também indo buscar água no poço. E essa mulher, por causa da fama dela, a fama ruim dela, ela foi buscar água na hora sexta. A hora sexta era meio-dia, a hora mais quente do dia. E as mulheres não iam buscar água nesse horário, justamente porque era uma hora quente. Pegar lá um cântaro de água e caminhar naquele sol ardido, não, é pesado. É cansativo. As mulheres elas iam nos horários mais frescos, ou bem de manhãzinha ou no final da tarde, que é um horário que o clima está mais fresco. Mas essa mulher ela não ia no mesmo horário que as outras mulheres. Por quê? Porque era uma mulher falada. Ela não era uma mulher de família. Ela não era uma mulher bem vista pela sociedade. Se ela chegasse lá, os burburinhos iam acontecer, o falatório ia acontecer. Então ela deixava para ir justamente na hora que não tinha ninguém. Mas Jesus estava lá. E Jesus oferece para ela a água viva, mas ela está preocupada com a água física. Ela não quer ter mais trabalho para voltar ao poço todos os dias. Ela está pensando nela mesma. Você percebe como às vezes a gente olha para Jesus pensando em nós mesmos? Até quando nos relacionamos com Jesus, nós idolatramos a nós mesmos. Senhor, eu quero ter o mínimo de trabalho. Ou trabalho nenhum, melhor ainda. Como dizia o seu Madruga, né? Trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Então, Senhor, nas nossas orações a gente faz isso. A gente quer que o nosso sofrimento diminua. A gente quer que o nosso pedido seja atendido. A gente quer que a gente tenha uma vida aliviada, uma vida tranquila, uma vida sem problemas. A gente não quer sentir dor. A gente não quer passar por dificuldade. A gente não quer todo dia, meio-dia, ir no poço buscar água, porque dá trabalho, cansa. Senhor, me dá dessa água. Só que a água que Jesus estava oferecendo não era nenhuma bênção física, não era o alívio do sofrimento físico dela, não era matar a sede do seu corpo. Mas que água que ele estava oferecendo? Ele estava oferecendo a si mesmo. A água da vida, né? A água viva, era Ele mesmo, exatamente Ele mesmo. Mas aquela mulher ainda não tinha entendido. Ela queria aquilo que era físico e aquilo que era confortável, aquilo que satisfazia o seu ego. Ela adorava a si mesma, então ela tinha homens, ela teve vários homens. E nenhum homem prestava. Já ouviu isso também de alguma mulher? Nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Homem não presta. Oxe, se homem não presta, como é que você foi feita, filha? Porque todo mundo é feito
da união de uma célula feminina com uma célula masculina. Não tem como, né? A única pessoa que foi concebida apenas por uma mulher foi quem? Foi Jesus. Mas ele foi concebido por um milagre do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Todas as pessoas, depois de Adão e Eva, né, obviamente que foram criados diretamente por Deus, mas as pessoas são criadas da união de um homem com mulher. Como que não precisam de homem? E aquela mulher, ela estava insatisfeita com os homens que ela teve, né? Ela queria conforto. Ela teve 5 maridos. Ela tentou provar para todo mundo que ela era uma mulher que vivia direitinho, casadinha lá com seu maridinho. Mas ela havia se divorciado 5 vezes. Por qual motivo? A gente não sabe. Mas a gente sabe que ela tentou 5 vezes. Ela tinha uma carência emocional muito grande. E aí depois do 5º marido, ela parte para um 6º, que ela não casa com ele. Porque ela falou assim, quer saber? Eu vou jogar tudo para o alto. Eu sou mais eu tenho uma autoestima. Não estou nem aí porque pensam de mim. Eu já sou falada mesmo, que eu continue sendo falada. Agora eu vou me assumir como uma mulher que não tem marido. Porque eu quero um homem. Eu não quero marido, eu quero um homem para satisfazer os meus desejos. Mesmo assim, ela era insatisfeita. Mesmo assim, ela continuava insatisfeita. Aquela mulher, minhas irmãs, ela queria se desvincular do padrão de Deus. Ela não queria um padrão na sua vida. Qual que é o ensino bíblico sobre casamento? Até que a morte os separe. Só que não foi o caso dela. Ela foi se separando. E as pessoas hoje em dia, e mesmo naquela época era mais complicado o divórcio. Acontecia o divórcio sim, mas não era algo tão comum como nos dias de hoje. Não era algo tão comum. Hoje em dia, o que você mais ouve das pessoas que se divorciam é incompatibilidade de gênios. O nosso santo não bateu. A gente não dá. A gente é até amigo, mas não dá mais. E parte para outro, e parte para outro, e parte para outro. Isso quando não fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos morar junto. Se der certo, a gente casa. Quantas pessoas a gente conhece que não fazem isso, né? Vamos morar junto. Se der certo, aí talvez a gente case. Para que casar, né? É caro casar. Casar você tem que vestir de noiva, você tem que... o local, né? Igreja, um salão, um sítio, você tem enfeite, você tem foto, filmagem, festa. Não, é muito caro casar, vamos juntar. Vamos juntar e tá tudo bem. E isso quando não fala o seguinte, nós não vamos juntar, vamos namorar. Cada um na sua casa, cada um na sua privacidade, cada um com a sua vida, mas a gente se vê de vez em quando, a gente se encontra, a gente faz algo mais. Era o que estava acontecendo com essa mulher aqui. Isso, minhas irmãs, é exatamente o que o feminismo ensina. Mulher não precisa de homem. Quando eu quiser, eu vou lá e procuro um para mim. Então, essa daqui teve 6. E o 6º, aquele que satisfazia os desejos dela, porque nem casada ela era mais. Mas veja uma coisa a respeito dessa mulher, minhas irmãs. Essa mulher, apesar dessa vida dela toda errada, ela era uma mulher que, vamos chamar assim, religiosa. Jesus, depois que fala para ela chamar o seu marido, Jesus, é interessante, né, como Jesus faz. Jesus, ele toca na ferida. Jesus, ele vai no nosso ponto mais sensível. Com todo o amor que ele tem por nós, ele vai no ponto mais sensível, que não tem para onde você correr. Ele fala para ela, chama teu marido e vem cá. Claro, ele sabia que ela não tinha marido.
E ali ela não tem como escapar. E ela fala, não, eu não tenho marido. Ele falou, tá certo, você disse bem. Você não tem marido, você já teve 5. E agora esse que está com você não é seu marido. Então essa mulher começa a mudar o assunto, né? Ela vai, o assunto começa a ir para a direção onde Jesus exatamente queria que fosse. Ela disse assim no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ela está dizendo o seguinte, olha, os nossos antepassados adoravam nesse monte. Os samaritanos, eles eram judeus mestiços, eles não eram judeus puros. Depois que os assírios, eles invadiram Samaria, Samaria era a capital do Reino do Norte. Então você se lembra que quando a monarquia foi estabelecida por Deus, o primeiro rei foi Saul, em todo Israel, depois de Saul foi Davi, depois de Davi foi Salomão. Depois que Salomão morreu, Roboão então disse para o povo que ele seria pior que o seu pai, né? O seu dedo mindinho ia ser mais grosso que os lombos do seu pai, porque seu pai tinha cobrado impostos altíssimos de Israel para poder construir o templo, né? E também para satisfazer as suas regalias. E com a astúcia de Roboão, o reino de Israel se divide. Fica o reino do sul, chamado Judá, onde ficava a capital Jerusalém, e ali em Judá reinaram descendentes de Davi, e o reino do norte ficou se chamando Israel, e o reino do norte, a capital era Samaria. Quando os assírios, em 722 a.C., invadiram Israel, invadiram Samaria, acabou a nação de Israel, ficou só Judá. Por isso são chamados de judeus até hoje. Porque Israel, o reino do norte, acabou. Os samaritanos, eles foram levados cativos para a Síria e para outros lugares, e lá eles se casaram com outros povos, se misturaram. E alguns voltaram para Samaria tempos depois. Então o judeu puro, ele odiava o samaritano por isso, porque o samaritano era um judeu mestiço. Mestiço não somente na sua raça, né, nos seus genes, mas mestiço também na sua religião. A religião dos samaritanos era diferente da religião dos judeus. Então os samaritanos, por exemplo, eles não adoravam em Jerusalém, eles não tinham um templo, eles não entendiam que o templo de Jerusalém era o seu local de adoração, mas era num monte, um monte chamado Gerizim. Só que essa mulher ela está preocupada aqui? Apenas com a aparência da religião. Onde que é o lugar certo de adorar? Onde que é o lugar certo? Muitas vezes, minhas irmãs, é isso que a gente fica preocupado também, com as aparências. Olha, eu sou uma cristã, sou presbiteriana. Às vezes algumas, né, assim como eu também, eu nasci num lar cristão, num lar presbiteriano. Olha, eu já fui presidente de SAF, eu já fui de federação, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já dei palestra, eu já cantei, eu sei tocar. Enfim, a gente começa a ver todas essas coisas externas e que não são ruins. O problema é quando a gente acha que adorar a Deus é isso. Adorar a Deus é fazer coisas para Deus. Vocês se lembram que na última departamental a Ana falou sobre Marta e Maria. E você lembra da diferença entre as duas? Marta queria fazer coisas para Jesus. Maria queria ouvir a palavra de Jesus. Maria queria Jesus. Marta queria impressionar Jesus, fazer coisa para Jesus. E ainda deu uma bronca em Jesus. Audaciosa ela, né? Mas veja, nós somos assim também às vezes. Nós achamos que adorar a Deus é fazer coisas para Deus. É estar na igreja. Coisas externas. E Jesus fala assim, olha, mulher, não é nem num lugar nem outro. Não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas o Pai quer, versículo 23, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus não está falando aqui que a gente não deve ter um local para se reunir, para prestar um culto solene, público, comunitário a Deus.
Jesus não está falando aqui que você não precisa ir na igreja. Ele não está falando isso. Vou adorar a Deus em casa. Já que eu posso adorar em qualquer lugar, então eu vou adorar a Deus em casa. Domingo eu não vou na igreja, domingo eu vou ficar na minha casa, eu ouço alguns louvores, eu ligo lá no YouTube algum pregador, assisto lá e pronto. Jesus ele não está falando isso. Tanto que quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vê a igreja se reunindo sempre. Até hoje a gente se reúne. Mas Jesus está mostrando aqui, minhas irmãs, que a adoração não é só o culto de domingo. Não é só o templo, não é só o local de reunião. Mas a adoração, ela é individual em espírito e em verdade. É algo interno, é dentro da gente. Por isso que eu falei que a gente adora todo dia, toda hora, não é só no domingo à noite. A forma como você lida com a sua vida, com os seus relacionamentos, com as suas coisas, com os seus bens materiais, com o seu dinheiro, reflete a sua adoração, a quem você adora. Se nós pensarmos que os relacionamentos existem para nos satisfazer os nossos desejos, nós estamos agindo como aquela mulher, idolatrando a nós mesmos, adorando o nosso ego, o nosso eu, a autoestima super alta. Então, eu quero ter um casamento dos sonhos, eu quero ter filhos perfeitos, eu quero ter um trabalho que me pague bem, eu quero ser bonita, eu quero que os meus sonhos sejam realizados, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E você sabe que a gente não consegue tudo que a gente quer, né? Quantos sonhos você e eu já tivemos que não foram realizados? E quando isso acontece, o que acontece com você e comigo? Tristeza, frustração, ira, raiva, às vezes, tudo quanto é tipo de emoção ruim. E aí a gente parte para a autocomiseração. Ó céu, lembra aquele desenho do Hard, né? Tinha o Hard e o Lip, Lip e Hard. Lip era o leão, todo bonachão, felizão, e o Hard era a hiena. Ó vida, ó céus, tadinho de mim, não vai dar certo. A gente faz isso. Ninguém me ama, ninguém me quer, meu marido não me ama, meus filhos não estão nem aí comigo, meu pastor nem olhou na minha cara, a igreja não me valoriza, no meu trabalho também eu não sou reconhecida, inúmeras coisas. Eu, tadinho de mim. Tadinho de mim. Jesus ele fala o seguinte, olha, você precisa de água viva. Você precisa daquele que satisfaz. E aí a mulher responde, né, no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. A mulher tinha ouvido falar do Messias. Um dia vai vir o Messias. Às vezes, minhas irmãs, a gente ouve falar de Deus. A gente ouve sermão todos os domingos, a gente ouve aula, a gente ouve estudo bíblico. Em casa, às vezes, você coloca lá uma palestra, um sermão para você ouvir, e a gente ouve, só que a gente não conhece. Jesus ele falou para a mulher assim no versículo 26, eu falo contigo. Lembra de Jó? Jó era o homem mais crente da sua geração. O próprio Deus falou isso para Satanás. E mesmo sendo o homem mais crente daquela geração, depois de todo o sofrimento que ele passou, chega no final do livro de Jó, no capítulo 42, o que ele diz? Eu te conhecia só de ouvir. Quer dizer, o conhecimento de Jó era de ouvir falar. Eu ouvi. E mesmo assim Jó era muito crente, hein? Aí depois Jó disse o seguinte, mas agora os meus olhos te veem. Jó precisou passar pelo vale, pelo deserto, para conhecer Deus. Jesus agora estava se revelando àquela mulher. Como é que aquela mulher podia conhecer a Jesus? Ela tinha que ir no poço, meio-dia. Ela tinha que ter levado aquela vida errada toda.
E aí Jesus se revelou a ela e ele diz: eu sou e eu falo contigo. A situação do idólatra só muda quando Cristo se revela a ele. Ele fala conosco. E como é que ele fala conosco? Através da sua palavra. Então, todos os domingos, quintas e todas as outras demais vezes que você estiver ouvindo a palavra ou lendo a palavra, Jesus está falando com você. E qual que é a sua reação quando você ouve a voz de Jesus? Será que a sua reação é a reação de Maria, que fala: olha, Senhor, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu só quero o Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui. Fala, eu quero ouvir, eu quero receber a Tua palavra, eu quero Te adorar, eu quero Te servir somente. Mesmo que minha vida esteja uma bagunça, é o Senhor a quem eu adoro. É o Senhor que é o mais importante da minha vida. E minhas irmãs, com todo o amor que Jesus tem, Ele nos mostra quem nós somos. Ele mostrou para aquela mulher quem ela era. Ela era uma mulher carente. Carente emocionalmente, carente fisicamente, carente espiritualmente. Só que Jesus, ele não veio para suprir carências. Jesus, ele veio para salvar. Aquela mulher ia continuar com a vida dela. A gente não sabe o que aconteceu depois. Se ela largou aquele homem, o sexto, se ela se casou com ele, a gente não sabe o que aconteceu. Mas nós cremos na conversão dela, porque ela deixou aquele cântaro de água, aqui no versículo 28, e ela foi até a cidade falar com os homens da cidade e chamar os homens da cidade para verem Cristo. Aquela mulher se tornou uma missionária. Ela deixou o que naquele momento, mais importante para ela naquele momento era o quê? Era a água. Lembra? Ela não queria mais ter o trabalho de buscar água no poço. Quando Jesus se torna o mais importante, quando nossa adoração é somente a Jesus, todos os ídolos caem. O conforto daquela mulher, eu não precisar mais vir buscar água, era um ídolo para ela. Eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida mansa, eu quero ter uma vida sem dor, sem esforço, sem cansaço. Mas quando você entende que é Jesus, mesmo que você passe pelo esforço, pelo cansaço, pelas frustrações, pelas decepções, pelas dores, Jesus é tudo para você. E Ele vai estar com você todos os dias, diante de todas as dificuldades, diante de todas as situações, e você vai ter prazer de ir até as outras pessoas e falar: olha, eu não sou perfeita. Olha o que ela fala aqui no versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vocês sabem o que eu já fiz. E ele disse o que eu fiz. O crente, ele não se esconde. Ele não esconde os seus pecados. Olha, eu não sou perfeito. Já fiz muita coisa errada na vida. Mas Jesus morreu por mim. Ele me salvou. E Ele pode te salvar também. Você quer conhecê-lo? Venha, vem conhecê-lo. Isso que essa mulher fez e é isso que você e eu precisamos fazer. Entender que nós somos imperfeitos. Vocês são mulheres imperfeitas. Mulheres que também têm suas emoções, têm também as suas carências, têm também seus sonhos e que, com certeza, sofreram muitas decepções, muitas frustrações na vida. Mas não fique remoendo essas coisas. Não fique achando que você é tão importante que merecia uma vida diferente, que merecia que os seus sonhos fossem realizados, que gostaria que os seus relacionamentos fossem diferentes com o marido, com filhos, no trabalho, sua situação, sua vida fosse bem melhor do que a que você tem hoje. Mas olhe para Jesus e adore somente a Ele. Faça como Marta fez. Senhor, é o Senhor. E o Senhor fala comigo, fala comigo. Ame a palavra dEle. Medite na palavra dEle. Uma coisa que eu tenho falado, e eu falei isso na quinta-feira, quem estava aqui na quinta deve se lembrar. Qual que é a primeira coisa que você lê quando você acorda? A maioria das pessoas, a primeira coisa que lê
são as mensagens do WhatsApp. Acordou, esticou o braço, pegou o celular, deixa eu ver o WhatsApp. A maioria das pessoas vai no celular. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso dia, e a última também deveria ser: Senhor, eu quero te ouvir, fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo hoje de manhã? Senhor, eu quero dormir bem, fala comigo. O que o Senhor tem para mim hoje na Tua palavra antes de eu dormir? Eu quero ouvir Tua voz. O Senhor é o mais importante. O Senhor está no trono do meu coração. É ao Senhor que eu adoro somente. E quando a gente faz isso, aí a gente chega a Jó. Agora os meus olhos te veem. E Jó estava sofrendo. Não pense você que se você adorar a Deus somente, o sofrimento vai acabar. Ele vai continuar. Ele pode até aliviar algumas coisas, mas lembre-se que a graça dele nos basta. A graça dele é o suficiente. Como a gente viu na quinta-feira aqui, no Salmo 63, Davi falando: a tua graça é melhor que a vida. Não tem nada melhor do que a graça do Senhor. Então que sejamos verdadeiros adoradores, que adorem somente a Jesus, em espírito, em verdade. Que a gente entenda o seguinte: olha, eu não preciso ter autoestima porque eu já tenho. Eu já me acho importante. Mas veja, você e eu somos quem somos em Cristo. Você é uma filha de Deus, uma co-herdeira com Cristo, em Cristo. Não é porque você é importante, não, é Cristo. E mesmo depois que tudo isso passar, mesmo depois que a gente ressuscitar com corpos glorificados, mesmo que tudo aquilo que você gostaria que não tivesse, às vezes, no seu corpo, você não gostaria que tivesse pé de galinha, não gostaria que tivesse estria, não gostaria que tivesse ruga, não gostaria de precisar pintar o cabelo, né? Você gostaria de ter um corpo perfeito. Você vai ter um dia, sabia? Nós vamos ter corpos lindos. Dona Neuza, um corpo lindo. Meu Deus do céu. Pede para Jesus te dar um corpo alto, né? Nós vamos ter corpos lindos, mas não porque a gente merece, minhas irmãs, em Cristo. É Cristo que vai nos dar esses corpos. É Cristo que vai nos dar uma mente nova, um coração novo, relacionamentos perfeitos. Então adore a Ele, porque é isso que a gente tem que fazer nessa vida e é isso que a gente vai fazer em toda a nossa eternidade. Ele nos abençoe, minhas irmãs. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, perdoa-nos, ó Pai, quando adoramos a nós mesmos. Ó Pai, como é fácil isso acontecer, mesmo quando a gente nem percebe, Pai. Achamos que somos importantes, achamos que não somos amados o suficiente, não somos desejados o suficiente, não somos aceitos o suficiente. Ó Pai Santo, às vezes nos apegamos à carência, nos apegamos, ó Pai, a lembranças do passado, nos apegamos, ó Deus, a frustrações e vivemos infelizes, Pai. Mas o Senhor nos oferece, Pai, a alegria que é fruto do Teu Espírito. E o Senhor nos chama a sermos verdadeiros adoradores. Que cada um de nós, ó Pai, possa deixar os ídolos, principalmente, especialmente, o ídolo, ó Deus, do próprio eu, do próprio ego, e que possamos adorar somente ao Senhor, ó Pai, adorar somente a Jesus, meu Deus, para que assim, meu Deus, entendamos e vivamos da Tua glória. Que, ó Pai, cada uma dessas minhas irmãs que aqui estão, o Senhor conhece cada uma delas, o Senhor sabe o que se passa, Pai, nos seus corações, nas suas vidas, que mesmo diante de tantas situações, ó Deus, adversas que elas venham a passar, que elas nunca deixem de adorar ao Senhor somente. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.